Nós temos mostrado, então, ao longo da nossa programação, o relatório da reforma tributária no Senado teve a sua primeira versão apresentada aos parlamentares nesta quarta-feira. Agora, os senadores, então, terão pelo menos 15 dias para analisar o texto após acordo de vista coletiva. Vamos repercutir esse assunto, então, agora ao vivo, com a advogada especialista em direito tributário, a Moema Debs. Bom dia, Moema, seja muito bem-vinda aqui ao Agromanhã, tudo bem? Bom dia, Felipe. Obrigada pelo convite. É uma satisfação recebê-la aqui, Moema. Pelo que foi apresentado até agora, aquele objetivo inicial de simplificar os tributos federais está no caminho certo para ser alcançado pela sua análise, ô Moema? Bom, Felipe, foram 48 horas de muita emoção para nós que estamos acompanhando a reforma tributária. Teve um momento ali que eu achei que não fosse ser apresentado o relatório essa semana ainda. Mas, ao que tudo indica, o texto teve relativamente poucas alterações comparado com a versão anterior. Então, a proposta de simplificação, de redução de 5 tributos em 3, se mantém. Existe uma exceção ali com a possibilidade de introdução de uma contribuição de intervenção em domínio econômico, que é uma contribuição que já existe, mas, no geral, tem mantido o objetivo, sim, de simplificação. Pelo que eu percebi, nessa primeira versão do relatório, pelo menos, o senador Eduardo Braga propõe aí alíquotas tributárias menores para alguns setores, né? O agro deve ser um dos setores atendidos e o que significa para quem está assistindo ter uma alíquota menor? Sim, Felipe, o agro é um dos setores contemplados com uma redução da alíquota geral. É uma previsão que já tinha no texto que saiu da Câmara, não foi inserida agora. É uma redução de 60% com base na alíquota geral. Para dar um exemplo, se fosse uma alíquota geral de, vamos dizer, 30%, um pouquinho acima da alíquota que o Ministério da Fazenda está prevendo, atualmente de 27%, mas só ali para facilitar nosso cálculo, 60% disso seria 18%. Então, o agro, os setores do agro que produzem alimentos destinados ao consumo humano, se eu não me engano, é isso. Os alimentos destinados ao consumo humano e cesta básica estendida vão pagar, então, os 12% remanescentes, que são equivalentes a 40% da alíquota geral. Pois é, exatamente. Você tocou num ponto importante, então, que também estava gerando muita expectativa aí para o setor do agronegócio, principalmente da cadeia produtiva, né? Que é a cesta básica. Esse é outro ponto, então, que demandou muita atenção e a isenção de impostos para produtos da cesta deve ser mantido, né? De acordo com o texto lido, pelo menos. O Brasil é um país muito grande e com características muito diferentes de região para região. Então, atualmente, praticamente cada estado tem uma definição própria de cesta básica. O que significa, como foi até muito veiculado nas últimas semanas, que tem estados que na cesta básica tem capacete, tem estados que na cesta básica tem erva mate, e o pessoal do sul não pode faltar. Mas o objetivo dessa isenção é garantir o mais básico do básico, é contemplar a população mais carente. Então, por isso, a ideia é fixar uma cesta básica geral, que essa vai ter a isenção, e a cesta básica estendida, que seria para itens mais regionalizados. Essa cesta básica não foi fixada ainda, a gente não sabe exatamente o que vai estar nela, mas existe atualmente, se eu não me engano, uma proposta com o Ministério da Fazenda, encaminhada pela Associação dos Supermercados, que traz itens, além dos itens da cesta básica que a gente já conhece, arroz, feijão, óleo, itens de higiene básica, que eu acho que merecem ser contemplados também. Um ponto específico do texto original, pelo menos aquele texto da reforma tributária aprovado na Câmara dos Deputados, chegou ao Senado cercado de polêmicas, aí, principalmente para o setor do agronegócio. Era o que tratava aí da taxa do agro. O senador Jorge Cajuru ele apresentou algumas emendas para derrubar esse ponto.
Explica para quem está nos assistindo do que se trata essa taxa do agro, o que se pretendia, pelo menos, essa taxa do agro e como ficou essa questão, porque, pelo que eu entendi, essa emenda do senador Jorge Cajuru, ela foi atendida, né? Então, essa questão da taxa do agro deve ser retirada mesmo do texto, né? Bom, Felipe, o agro é um setor com características muito peculiares. Dentro do próprio setor, ele é muito diverso. Então, nós temos o agrobusiness, né, são empresas maiores, nós temos o pequeno produtor, nós temos o produtor familiar. Então, assim, tratar todo o setor de uma forma unificada gera muitas distorções, né? E algumas novas disposições colocadas no texto buscam atender essas peculiaridades. Temos ali um tratamento diferenciado para o produtor que percebe até 3 milhões e 600 por ano. Nós temos ali a alíquota reduzida para insumos. Então, assim, o objetivo até mesmo da frente parlamentar e das associações de classe de garantir esse tratamento diferenciado, ele tem sido, em certa maneira, atendido. Muito bem, ô Moema, não sei até que ponto você acompanhou aí as negociações da bancada do agro lá no Senado para que essas demandas do setor fossem atendidas, mas dá para perceber que há um movimento para que o setor saia um pouco mais satisfeito aí dessa tramitação, pelo menos lá no Senado, porque você identifica que há algum avanço, digamos assim, em relação ao texto que chegou da Câmara dos Deputados? Definitivamente, Felipe. Em dois momentos, a gente vislumbrou, tanto na Câmara quanto agora no Senado, uma atuação mais forte das entidades representativas dos produtores e da própria frente parlamentar. O texto que originalmente ia ser apresentado na terça-feira de manhã não foi. E mais tarde, naquele dia, foi noticiado que houve uma nova reunião com a frente parlamentar do agronegócio. Da mesma forma, aconteceu na Câmara. Também houve uma reunião ali de última hora para tentar costurar um acordo. Existe uma vontade política muito grande de aprovar a reforma. E para conseguir essa aprovação, os envolvidos parecem estar dispostos a costurar vários acordos. E as entidades representantes dos produtores têm correspondido com os esforços delas. Então, Moema, eu queria agradecer a sua participação com a gente aqui hoje no AgroManhã, trazendo todos esses detalhes em relação pelo menos, a esse relatório inicial, né, da reforma tributária lá no Senado. Queria deixar o espaço aberto para você voltar aqui para comentar com a gente, repercutir sempre os avanços desse texto que é muito importante para a população brasileira e também para o nosso setor, né? Mais uma vez, muito obrigado, uma boa quinta-feira, viu? Muito obrigada, Felipe, eu estou sempre à disposição.